pés, irmãos. Passa aqui. Vamos orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado pela palavra. Convido o irmão Ademar. Pode, certo. Pai do Senhor, Amém. oramos. Deus Pai, Deus bendito, Senhor. O Senhor tem falado conosco, o Senhor conhece depois, Pai, aleluia, Senhor. Que o Senhor continue falando conosco, Senhor, aleluia, Senhor, usando o teu filho, Senhor, aleluia. Eu sei que o Senhor já tem colocado uma mensagem no seu coração, Pai, aleluia. Que venha de encontro, Senhor, conosco, Senhor, aleluia, Senhor. E nós vamos estar com os nossos ouvidos abertos, Senhor, aleluia, Senhor, para ouvir a tua voz nesta noite, Senhor. Usa o teu servo, Senhor, com autoridade, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Graças a Deus. Deus abençoe o presbítero Alexandre, que estava na direção do culto. Deus também abençoe os demais obreiros, nosso pastor que não pôde estar, e a igreja. Agradeço de coração a forma como a igreja tem nos recebido, a igreja aqui do Cruzeiro. Agradeço a todos os irmãos e irmãs que têm nos abraçado e têm nos recebido com muito carinho. Que Deus nos conceda a sua graça, a minha e a minha família, para poder servir a essa igreja com alegria e com muito amor. Amém, irmãos? Eu me converti em 2003 e eu sirvo ao Senhor Jesus desde então, pela sua imensa misericórdia. Servi ao Senhor na Assembleia de Deus em Pedro Machado, depois em Rio Grande, e agora estamos aqui, né, em Caxias do Sul. Então, essa é um pouco da nossa trajetória, né, para quem, de repente, da onde veio o irmão Eduardo e a família, né? E nós congregávamos ali no Vila Mari, né, com o pastor Rodrigo. Essa oportunidade, irmãos, antes de eu entrar na palavra, que um pouquinho dela foi apresentada, né, na leitura bíblica, eu quero falar um pouco também do trabalho que eu tenho de tradução de livros e revisão de livros cristãos. Durante meus estudos, com o passar do tempo, eu conheci alguns pastores do século XV, XVI, XVII, e o Senhor me abriu a porta. Eu conheci um irmão chamado Logan West, um irmão inglês, que ele me forneceu então manuscritos desses pastores antigos, e o que me chamou a atenção deles foi que durante as suas escritas em vários temas bíblicos, cada frase contém um versículo. Então isso me chamou muito a atenção e me levou então a tentar traduzir e tentar então trazer para a língua portuguesa. Em parceria com a Wyclef, então eu tenho uma pequena livraria ali na Wyclef, onde eu edito, eu traduzo e eu faço esse trabalho. Eu vou pedir para o Luquias, checa ali só para mostrar para os irmãos. E se você entrar na wyclef.com, colocar Eduardo Bonini, você já vai achar. Obrigado. Então, aqui são exemplos, né? Esse aqui é do pastor Isaac Ambrose, Olhando para Jesus. É um livro que vai falar sobre a obra de Cristo, desde o seu anúncio na eternidade até a sua segunda vinda. Então, esse pastor, ele trouxe, então, todos os acontecimentos da vida de Jesus de acordo com as Escrituras. Ele é um pouquinho grosso, irmãos, mas é um livro que ele é muito profundo, ele é bem cristocêntrico, né? E esse aqui é o último livro escrito por John Bunyan, O Sacrifício Aceitável. John Bunyan, que foi o autor daquele livro bem conhecido, O Peregrino, né? E esse livro aqui, ele vai falar sobre a excelência do coração quebrantado. Então aqui é só para demonstrar esse trabalho, e se os irmãos, né, desejarem algum dia adquirir, conversem comigo, olhem ali na livraria online, ele tem 7 dias úteis para ser feito, né, porque é sob demanda, e depois o tempo da entrega, ok? Eu também tenho um canal no YouTube, onde de vez em quando eu falo alguma coisa sobre as Escrituras, alguns temas bíblicos, e o nome do canal é Refletindo a Mente de Cristo. Como também a minha livraria, o nome é Refletindo a Mente de Cristo. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então nós vamos à palavra nessa noite, e eu vou pedir que os irmãos me acompanhem, porque eu vou precisar da ajuda dos irmãos. Como é um culto de estudo, né? Então a gente vai estudar as Escrituras, amém? Em novembro de 1515, Martim Lutero, monge agostiniano e professor de teologia da Universidade de Wittenberg,
começou a expor a epístola de Paulo aos Romanos, aos seus alunos, e continuou esse curso até setembro seguinte. Conforme preparava suas preleções, foi apreciando cada vez mais a centralidade da doutrina paulina da justificação pela fé. Ansiava muito por compreender a epístola de Paulo aos Romanos, escreveu ele, e nada me impedia o caminho, senão a expressão a justiça de Deus, porque a entendia como se referindo àquela justiça pela qual Deus é justo e age com justiça quando pune os injustos. Noite e dia eu refletia, até que captei a verdade de que a justiça de Deus é aquela justiça pela qual, mediante a graça e pura misericórdia, Ele nos justifica pela fé. Daí por diante, senti-me renascer e atravessar os portais abertos do paraíso. Toda a Escritura ganhou novo significado, e ao passo que antes a justiça de Deus me enchia de ódio, agora se me tornava indizivelmente bela e me enchia de maior amor. Essa passagem veio a ser para mim uma porta para o céu. As consequências dessa nova compreensão que Martinho Lutero obteve no estudo de Romanos tiveram uma grande repercussão na história. Então, meus amados irmãos, Lutero era um monge, era alguém que se desenvolveu e cresceu e estudou na Igreja Católica. Só que tinha algo que inquietava ele, que era a Epístola de Romanos. E ele se dedicou então a estudar essa epístola. E quando ele se dedica a estudar essa epístola, o assunto principal dela, a justificação pela fé, a mensagem principal do apóstolo Paulo nela, começa a mexer com esse homem, que era um monge católico, acostumado às formas e maneiras da Igreja Católica, e formas e maneiras essas levadas a rituais que eram apresentados para agradar a Deus, na visão então católica. Mas quando ele começa a ler a Epístola aos Romanos, Deus começa a abrir os olhos dele para uma compreensão que aquela maneira que ele havia sido ensinado na Igreja Católica de agradar a Deus não era a maneira que realmente o Senhor se agradava. Então, quando Deus abre as Escrituras para ele, pelo Espírito Santo, ele recebe uma paz de espírito, uma paz na sua alma que até então ele não havia recebido. Então, ele diz aqui que ele se sente atravessar os portais do paraíso. Por quê? Porque antes ele sentia o peso da lei, o peso do pecado, mas ele não sabia como que isso poderia sair da sua alma. Mas ao entender que a justificação pela fé trazia paz para com Deus e não precisava de obras para que isso acontecesse, então ele encontra a verdadeira paz em Cristo. E é disso que nós vamos falar nessa noite. A justificação, salvação é pela graça por meio da fé. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas capítulo 3, verso 11. A doutrina da justificação, o olho do furacão da reforma, foi a maior preocupação do apóstolo Paulo. Para ele, ela era o coração do Evangelho. E aqui eu vou contar com a igreja. Alguém encontra para mim e pode ler Romanos capítulo 1, verso 17. Romanos capítulo 1, verso 17. Quem encontrou pode ler. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém, obrigado. Nele, o Evangelho, se descobre a justiça de Deus, que é pela fé. Esse é o assunto principal do apóstolo Paulo. E ele tinha o coração voltado para esse assunto. Essa era a sua preocupação. Era falar sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus. Em Romanos, no capítulo 3, no verso 21 até o capítulo 5 e o verso de número 21,
nós vamos ver o apóstolo Paulo então desenvolvendo também esse ensinamento, onde nós lemos na introdução do culto, no verso de número 21 do capítulo 3, depois do verso 26 ali em diante, até o 31, meus amados, o apóstolo Paulo aqui, ele vai mostrar o que é a justificação pela fé em Cristo, como ela se manifesta. E no capítulo 4, ele vai falar então sobre o exemplo de Abraão, que foi aquele que creu, foi chamado, creu, não é? Então foi justificado. E aí no capítulo 5, até o verso 21, ele vai falar então sobre que essa justificação ela traz benefícios. E quais benefícios são esses? Como também, esse mesmo assunto ele vai falar em Gálatas, no capítulo de número 2, Gálatas capítulo de número 2, verso de número 15. Capítulo 2, do verso de número 15, até o capítulo de número 5 de Gálatas, até o capítulo 5, verso 1. No capítulo 2, meus amados, no verso 15, ele está tendo um diálogo ali no contexto desse capítulo com Pedro, porque Pedro, ele estava em determinada cidade, onde eles estavam reunidos ali com os cristãos, e havia alguns cristãos que eram judeus, e alguns até eram seguidores da lei. E Pedro procurava então andar com esses judeus de uma forma que agradasse a lei. Só que Pedro era uma nova criatura em Cristo, era salvo em Cristo. E dessa forma, quando Paulo ele chega ali, nós vamos ver que ele vai ter então um momento de exortação com Pedro. Por quê? Porque ele estava vendo que Pedro, ao andar com aqueles judeus que procuravam seguir ainda a lei, ele estava se afastando dos cristãos que eram de outra etnia. Só que a fé era a mesma, era a fé em Cristo. Então no versículo de número 16, no capítulo 2, ele vai dizer: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. E aí ele vai continuar ali, ó. E eu peço que alguém leia para mim o verso de número 20 do capítulo 2. Capítulo 2 de Gálatas, verso 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, meus amados, ele vai mostrar aqui para Pedro como ele estava vivendo em Cristo. Porque Pedro ali naquele momento estava um pouco equivocado. Pedro estava pendendo para práticas que o estavam afastando da liberdade em Cristo. E isso moldou a mensagem de Paulo em todo o contexto que ele aparece no Novo Testamento. Alguém lê para nós em Atos capítulo 13, verso de número 38 e 39. Então nós vemos aqui que Pedro ele estava seguindo algumas regras impostas pelo judaísmo, e Paulo chama a atenção dele: olha, nós somos salvos não por essas regras que você está tentando observar, nós somos salvos pela obra que Cristo fez por nós na cruz. Atos capítulo 13, verso 38 e 39. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Amém, glórias a Deus. Então aqui, Paulo ele está apresentando também, olha, a forma correta de alcançar a justificação perante Deus é essa, ó. Não mais pela lei de Moisés, porque pela lei de Moisés, se nós pegarmos os 10 mandamentos, eles vão apresentar quem nós somos, mas de forma nenhuma eles poderão nos aperfeiçoar diante de Deus. É isso que ele estava dizendo ali. Mas agora, através de Cristo Jesus, todo aquele que crê é justificado. 2 Coríntios capítulo de número 5, do verso 13 até o verso 21.
Quem quiser ler, pode ler. 2 Coríntios, capítulo número 5, verso de número 13 ao 21. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele porque ele morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto, porém, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Glórias a Deus. Então veja que o assunto que Paulo está apresentando aqui, e como que ele apresenta, não é? Isso representa a sua devoção e vida espiritual. Ninguém conhecemos, verso de número 16, segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. E essa é a mensagem que norteia Paulo em todas as suas epístolas e em toda a sua vida. E ele sempre costumava, aonde ele chegava e dizia: olha, eu procurei apresentar-vos a Cristo e a esse crucificado. Ou seja, ele procurava anunciar o Evangelho. Essa era a mensagem que norteava a vida do apóstolo. Era Cristo, a centralidade em Cristo. Filipenses capítulo 3, verso de número 4 até o verso 14, ele vai falar também a mesma coisa. Aqui ele vai demonstrar, meus amados, que ele poderia confiar na sua carne, ele poderia confiar no seu braço, ele poderia confiar na sua linhagem, mas nada disso ele teve como ganho, porque ele queria ganhar agora a Cristo, e ele tinha por perda todas as coisas, no verso de número 8 ele vai falar. E ele deseja ser achado nele, verso 9. Verso 10, ele deseja conhecer a sua virtude. Olha só, essa é a vida espiritual que Paulo tem, sempre olhando para Jesus. E ele, meus amados, com toda a bagagem que ele tinha, a história que ele tinha, ele dizia no verso de número 12, do capítulo 3 de Filipenses: eu não julgo que eu haja alcançado alguma coisa que seja perfeito, mas eu prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Aleluia. Então ele mostra aqui como era a sua vida espiritual e o que norteava a sua vida espiritual e qual era a preocupação dele. Era sempre estar olhando para Jesus e apontando para Jesus as igrejas, aos irmãos, mas também aqueles que ouviam o Evangelho por parte dele. Embora outros escritores do Novo Testamento afirmem substancialmente a mesma doutrina que Paulo, os termos por meio dos quais os protestantes a afirmaram e defenderam durante quase 5 séculos foram extraídos basicamente de Paulo. Então os termos sobre salvação, justificação, sobre Cristo, eles foram durante muito tempo extraídos das epístolas de Paulo e com certeza até os dias atuais. A justificação é um ato judicial de Deus, perdoando pecadores, o iníquo e o descrente. Abramos nossa Bíblia em Romanos capítulo 4, verso de número 5. Capítulo 4 de Romanos, verso 5.
Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então é um ato judicial. Deus nos decreta justos por meio de Cristo. Romanos capítulo 3, verso 9 ao 24, que é o contexto que nós então vimos na leitura do culto inicial. Mas aqui, no início, no verso de número 9 em diante até o verso 20, nós vamos ver que Paulo ele mostra que não há nenhuma carne nenhum homem que possa ser justificado diante de Deus pelas obras da lei, verso de número 20 do capítulo 3. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E aí vem a nossa leitura, né? A justificação pela fé em Cristo Jesus. E o verso 28 ele vai dizer: concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E ele depois vai dizer: o Senhor é somente dos judeus? Não, também dos gentios, porque Cristo uniu os dois, não é? Fazendo um só povo, naqueles que creem nele. Então, é um ato judicial de Deus, que perdoa pecadores, o iníquo e o descrente, o judeu e o grego, aceitando-os como justos e assim tornando-os permanentemente aceitos em seu antes alheio relacionamento com ele. Essa sentença justificadora é o dom da justiça de Deus. Romanos capítulo 5, verso 15 a 17. Quem quiser ler para nós? Romanos capítulo 5, verso 15 a 17. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Então, é uma sentença justificadora e é um dom de justiça que o Senhor dá, não é? Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Então é um presente, é um dom, a justificação pela fé. É um presente de Deus para nós. Sua concessão de um estado de aceitação pela intermediação de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5 e verso de número 21. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Então, em Cristo Jesus, Deus, Ele nos recebe, nos aceita como justo e nos concede esse dom da justificação pela fé. Glória a Deus. O julgamento de justificação de Deus parece estranho, porque considerar justos os pecadores pode parecer precisamente a ação injusta da parte do juiz, que a própria lei de Deus proibiu. Então parece algo injusto. Deuteronômio, capítulo de número 25, verso 1. E alguém acha para nós também Provérbios 17, 15. Deuteronômio 25, verso 1. Quando houver contenda entre alguns e vier a juízo, para que os juízes o julguem, ao justo justificarão e ao injusto condenarão. Então a lei era severa. E Provérbios 17, 15. Absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. No entanto, trata-se realmente de um julgamento justo, porque sua base não é a justiça do homem, não é a justiça
que as pessoas fazendo obras alcançarão, mas é a justiça de Jesus Cristo, que como último Adão, conforme está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, nosso representante, agindo em nosso favor, obedeceu à lei que nos sujeitava e suportou o castigo pela ilegalidade que era a nossa dívida. Então, pelo primeiro Adão veio o pecado, e pelo último Adão, que é Cristo, né? O segundo Adão, né? Veio a justificação e a salvação. 1 Coríntios capítulo número 15, verso de número 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Então, o primeiro Adão, dentro da aliança que ele recebeu lá no Éden, ele transgrediu essa aliança e trouxe então a queda, e essa queda foi a alienação da humanidade descendente dele para com Deus. Mas aqui, o último Adão, Cristo Jesus, o segundo Adão, ele não transgrediu a aliança, mas ele cumpriu a lei, cumpriu a exigência de Deus. Porque quando o homem transgride a lei lá no jardim do Éden, a lei que havia uma regra que ele não deveria ultrapassar aquela regra, e ele transgride, ele se torna merecedor, então, da condenação. E todos os que vêm após, então, na descendência de Adão, são todos merecedores da condenação. Condenação eterna, perdição eterna. O homem fica então destituído da glória de Deus. A sua alma, as faculdades da sua alma, que tinham comunhão com Deus, são perdidas. O Senhor se afasta dele e ele fica então perdido. Porém, agora em Cristo Jesus, Cristo Jesus, ele cumpre a lei, ele suporta o castigo pela nossa dívida, e nós de forma nenhuma poderíamos pagar essa dívida. Nós de forma nenhuma poderíamos suportar este castigo. Nós éramos merecedores da morte. Nós éramos merecedores da condenação. Mas Cristo, ele suporta em nosso lugar. Ele cumpre a lei. Ele cumpre todos os requisitos divinos. Suportou o castigo por nós. E assim, usamos um termo, por suportar o castigo, ele foi digno ou mereceu a nossa justificação. Então, quando Cristo ele vem à terra e ele cumpre toda a vontade de Deus, e ele então é entregue aos romanos pelos judeus, e ele vai para a cruz, ele não somente sofre aquele sofrimento ali aparente, que foi um sofrimento terrível, mas ele sofre também, meus amados irmãos, aquele sofrimento que eu e você merecíamos sofrer, que era ficar destituído da glória de Deus. Ali na cruz, quando Jesus ele fala: Deus meu, por que me desamparastes? Deus está virando as costas para o Filho e derramando toda a sua ira sobre o seu Filho. A sua ira que eu e você merecíamos, que a humanidade merecia. Deus derrama ali na cruz sobre o seu Filho amado. Ele suporta então o peso do castigo e ele cumpre toda a justiça que era requerida pelo Pai para reconciliar a humanidade com Deus. Então Deus recebe o seu sacrifício e Cristo ressuscita para a glória do Pai. Isso é a justificação pela fé. Além, meus amados, da mensagem do Evangelho, que traz consigo todo o contexto dos Evangelhos. No cerne dela está Deus se reconciliando com a humanidade através do seu Filho amado. Esse é o cerne. É disso que fala o Antigo Testamento, nos seus simbolismos. O Antigo Testamento ele vai apontar sempre para Cristo. Procure Cristo no Gênesis, no Êxodo, em Números, em Levítico, Deuteronômio, Josué, Juízes.
Procure Cristo em Reis e você encontrará sombras, figuras apontando para Ele, para que a redenção perfeita se revele então no Novo Testamento e a obra perfeita se revele então consumada na cruz. Glória a Deus, aleluia. E disso, meus amados, certa feita foi indagado Spurgeon, quando ele chegasse no céu, qual seria a sua atitude? E Spurgeon ele fala: quando eu chegar no céu, eu quero estar contemplando Cristo. Então é perguntado para ele de novo: e depois? Eu quero continuar a contemplar Cristo. E aí pergunta de novo: mas e depois? Spurgeon então fala: nem a eternidade toda será capaz de revelar a grandeza do meu Cristo e o que Ele fez por mim. A decisão justificadora de Deus é o julgamento do último dia, declarando onde deveremos passar a eternidade. Esse julgamento antecipado e pronunciado nos tempos atuais é o último julgamento, no último dia, que indicará definitivamente nosso destino. Mas Deus jamais revogará sua sentença, embora Satanás possa apelar contra seu veredito. Alguém pode ler para nós Zacarias capítulo 3, verso 1? E alguém abre em Apocalipse capítulo 12, verso 10. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. A oposição do adversário contra o escolhido do Senhor. Apocalipse 12, verso 10. Enfim, uma grande voz no céu disse: agora chegada está a salvação, é a força e o reino de nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é quebrado, o qual diante do nosso Deus os acusava de Amém. Já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, que já o acusavam de dia e noite. Romanos capítulo 8, versos de número 33 e 34. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O que eu quis dizer quando eu falei sobre que a decisão justificadora de Deus é o julgamento do último dia declarado em tempos atuais? Deus jamais revogará sua sentença, embora Satanás possa apelar com seu veredito. É o seguinte: antes de Cristo, Satanás ele ia diante de Deus, e nós vemos em Jó acusar os justos, acusar aqueles que eram santos no Antigo Testamento. Só que Cristo venceu o acusador na cruz do Calvário. De sorte que agora, aqueles que estão escondidos em Cristo não podem mais ser acusados por Satanás, porque estão escondidos na justiça de Cristo. Eles estão dizendo: eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu não posso, eu sei que eu não vou conseguir, mas Cristo venceu por mim, Cristo venceu na cruz, Cristo conquistou a morte por mim, Cristo abriu a porta do céu para mim, e eu creio no que Ele fez por mim. Eu sei que eu posso fracassar muitas vezes, cair muitas vezes, e ter muitas lutas, mas eu continuo olhando para Cristo, e para a obra que Ele fez por mim na cruz. Glória a Deus. E essa justiça é permanente. A obra que Cristo fez é permanente. Glória a Deus. E ela é poderosa para manter a igreja de pé, para manter o salvo de pé. De sorte que não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Satanás foi derrubado do seu lugar de acusador. Cristo reina nos céus, à destra de Deus Pai. E eu e você somos sacerdotes desse reino. Aleluia. Aleluia. Ser justificado é estar eternamente seguro. Romanos capítulo 5, verso 1 ao 5, que nós vamos ver ali a segurança do salvo. E no capítulo 8 também, onde eu li, verso 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, esse também justificou, e aos que justificou, esse também glorificou.
Vejam bem, ser justificado é estar eternamente seguro, mas aquele que está justificado em Cristo está seguro. Não pelas suas obras e seus méritos, mas pelos méritos e obras de Cristo. O meio necessário ou causa instrumental da justificação é a fé pessoal em Jesus Cristo como Salvador crucificado e Senhor ressurreto. Então, essa fé pessoal. Vamos abrir em Romanos, capítulo número 10, verso 8 ao verso 13. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor, e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porque não há diferença entre judeu, grego, um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso porque a base meritória da nossa justificação está inteiramente em Cristo. À medida que nos entregamos pela fé a Jesus, Ele nos concede seu dom de justiça, de sorte que no mesmo ato de fechar com Jesus, como alguns mestres dizem, recebemos o perdão divino e a aceitação, que de outra forma não poderíamos obter. Então a fé é o meio, é o guia, é a forma que conduz à base, o ponto fixo, Cristo. A fé não é a causa, pois a causa da nossa salvação é Jesus Cristo. Amém. Então, alguém pode dizer, eu sou salvo pela fé. Não, você é salvo por Jesus. Jesus lhe deu graça, lhe concedeu a fé é um dom de Deus, que lhe conduziu até Ele. Mas a causa é Cristo Jesus. Amém? Para nós encerrar, no conto de John Bunyan, o progresso do peregrino, cristão ao ler a Bíblia, se depara com inquietação, que essa desperta por confrontar seus pecados. Ele procura um meio para ser liberto, pois além da inquietação e peso em sua consciência, ele descobre um imenso fardo que está nas suas costas, porque estava lendo a Bíblia. Então ele encontra Evangelista, que o encaminha até um local onde havia uma luz no final e uma porta. O conto de John Bunyan, o peregrino, é uma história sobre a vida do cristão. O cristão então sai em peregrinação e encontra em certo momento de sua jornada, antes, é claro, de se livrar do fardo que ele tinha nas costas, o fardo do pecado, o peso da consciência por causa do pecado, um tal Senhor chamado Sábio Segundo Mundo, que o convida para se livrar do fardo em suas costas, em uma aldeia chamada Moralidade, onde existia um homem sensato e honrado. O nome desse homem era Legalidade, e tinha a habilidade de ajudar homens a se livrar de fardos como o que o peregrino tinha. E se não fosse achado por cristão esse homem, poderia procurar o filho dele, o Senhor Civilidade. Ele inclusive disse a cristão que por um bom preço ele poderia adquirir um lugar para morar em paz e trazer a sua família nesse local chamado Moralidade. Quando o cristão começou a se aproximar da montanha que dava caminho para a aldeia chamada Moralidade, a subida começou a ficar íngreme, e ele ficou com medo de continuar e a montanha despencar sobre sua cabeça. Ele ficou parado sem saber o que fazer. O fardo parecia mais pesado que antes. De repente, raios de fogo começaram a cair da montanha. Esse era o caminho para a escravidão e exigia um alto preço a ser pago por aqueles que o seguiam. Então o cristão estava indo para um caminho de leis, de regras. Saiu do caminho que era Cristo. Aí aparece o Evangelista e exorta o cristão em 3 pontos sobre o conselho errado de Sábio Segundo Mundo. Primeiro ponto, ele havia desviado o cristão do caminho. Lucas capítulo 13, verso de número 24. Estreita a porta e apertado o caminho. Ele tentou tornar a cruz abominável. Jesus falou, Mateus 16, 24, quem não tomar a sua cruz e seguir após mim, não é digno de mim. O que é a cruz? É Cristo. É o vitupério de Cristo. É confessar a Cristo. Não é fácil confessar a Cristo diariamente. Não é fácil durante o nosso dia a dia confessar a Cristo, olhar para Cristo, se manter em Cristo. Terceiro, ele conduziu a vereda
que levava à morte para a legalidade, o filho da mulher escrava. Gálatas capítulo 4, 22 e diante. Gálatas ali Paulo vai falar sobre as duas cidades, né? As duas mulheres de Abraão. Agar, que é Sinai, que ele se refere, e Sara, que é Jerusalém. Agar é pela lei humana, carnal, não é da promessa. Mas Jerusalém, Sara, Jerusalém, é filho da promessa. E aqui, essa vereda que ele seguiu era para a vereda carnal da legalidade, obras humanas. Todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, conforme Gálatas capítulo 3, verso 10. E como nós vimos, não podemos agradar a Deus dessa forma. Então, dessa forma, cristão foi exortado por evangelista a voltar ao caminho. E ele somente encontrou o alívio verdadeiro quando encontrou a cruz de Cristo diante dele. Ele correu até chegar numa colina, onde havia uma cruz, e no fundo estava um sepulcro. Então vi em sonho que tão logo o cristão se aproximou da cruz, a carga soltou-se dos seus ombros. E continuou caindo até chegar à entrada do sepulcro, onde foi depositada completamente. E eu vi que não havia mais nenhum fardo. O cristão ficou feliz e exclamou com o coração agradecido: Ele me deu descanso por meio dos seus sofrimentos, e a vida por meio da sua morte. Ele ficou parado durante algum tempo para olhar e maravilhar-se com a visão da cruz e o alívio que ela lhe proporcionara. Continuou admirando-a, até que as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Enquanto olhava e chorava, 3 seres resplandecentes se aproximaram e disseram: a paz esteja contigo. O primeiro lhe disse: os teus pecados estão perdoados. Por quê? O Pai perdoa. Quem perdoa pecados é Deus. O segundo despiu-lhe de seus trapos e vestiu com roupas limpas, roupas de justiça, justiça de Cristo, porque Cristo nos reveste com roupas novas, roupas limpas, roupas resplandecentes da sua justiça, conquistada por nós na sua cruz. O Filho reveste. O terceiro colocou uma marca em sua testa e deu-lhe um rolo selado, advertindo-o que cuidasse do rolo enquanto corria, a fim de entregá-lo no portão celestial. Vamos nos colocar de pé. O Espírito sela e dá segurança. Esse Espírito que te selou no momento que você entregou sua vida para Jesus, Ele vai te dar segurança na caminhada. Ele já te selou, porque no momento que você creu, o Espírito estava agindo na tua vida. Você é de Cristo, você é dele, você pertence a Ele. Você que me escuta também na internet, você é chamado por Cristo também. Você é chamado pelo Senhor. Quem sabe o seu fardo está como o fardo do cristão peregrino, pesado, está difícil a caminhada, mas eu digo para você: entrega teu fardo aos pés da cruz, olha para Jesus e para a sua justiça, e esse fardo vai se tornar leve. O Espírito Santo vai entrar na tua vida e vai te dar segurança. Essa noite, com permissão do irmão Alexandre, eu quero fazer uma oração. Quero fazer uma oração por você, meu irmão, que deseja olhar mais para Jesus e ser revestido dele, conhecer mais a Ele, se achegar mais a Ele. Você que me escuta também na internet, deseja receber uma oração, e você que tem o anseio de conhecer mais de Cristo, eu quero orar por você, porque eu também quero conhecê-lo mais. Eu também quero permanecer como o apóstolo Paulo, olhando somente para Ele. Porque quando eu olho para mim, eu só vejo fraquezas, limitações, enfermidades, dificuldades. Isso será até o último dia. Mas se até o último dia o Eduardo não olhar para ele, mas olhar para Jesus, então no último dia o Eduardo ainda estará sorrindo, estará alegre, estará dizendo: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus.
Você que deseja também receber uma oração por uma enfermidade, eu quero dizer que Jesus é poderoso para te curar. E quiser passar aqui na frente para receber essa oração, pode passar. Nós temos o óleo e os irmãos presbíteros estarão ungindo. Se alguém também deseja entregar a sua vida para Jesus, eu peço que, se você está aqui, você levante a sua mão. Você levante a sua mão e passe aqui à frente. Se alguém deseja entregar a sua vida para Jesus, você que me ouve também na internet e quer entregar a sua vida para Jesus, você também vai fazer essa oração e vai entregar a sua vida para Jesus. Bendito seja Deus. Nós vamos orar. Os irmãos obreiros têm toda a liberdade. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito seja teu nome, Senhor, porque a tua palavra foi pregada. O Evangelho da cruz, o Evangelho de Cristo, a justiça de Cristo que é imputada a nós pela fé. Ó Senhor, nós sabemos que a fé não vem de nós, mas é um dom do Pai. Aumenta a nossa fé nessa noite, para que aconteça, Senhor, que a nossa fé aumentada pela graça do Teu Espírito venha somar e venha, Senhor, alcançar o objetivo para a Tua glória. Ó Senhor, eu quero, juntamente com a Tua igreja, concordar, juntamente com aqueles que estão orando nessa noite, concordar com a Tua bênção sobre a vida de cada uma. Ó Senhor, renova a nossa fé, renova a nossa esperança, renova, meu Senhor. Oh, meu Senhor Jesus, quem sabe alguém que está aqui pensando em desistir, pensando em olhar para trás. Senhor, derrama o Teu poder, a Tua graça. Senhor, essa noite aquele que quem sabe está enfermo, oh Senhor, cura, eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai eterno, quem sabe alguém que está fazendo um propósito de entregar a sua vida para Ti nessa noite, onde ele estiver, que o Senhor o receba, que o Senhor cuide dele, que o seu nome seja escrito no livro da vida, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, sobre a vida de cada irmão, cada irmã, cada obreiro, cada jovem, cada criança que aqui esteve nessa noite, que o Senhor venha ajudar-nos, renovar-nos, fortalecer-nos, encorajar-nos nessa jornada, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, que toda obra das trevas, oh Jesus amado, toda cilada, toda artimanha, o Senhor já venceu por nós na cruz e nós repreendemos todo o mal contra a Tua igreja, contra os Teus servos e servas. Em nome de Jesus seja repreendido e o Teu nome seja glorificado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.